Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegou a hora de trazer mais umas notícias que estão rolando sobre o Brasil aqui no exterior. Fica comigo que hoje eu vou falar de duas notícias. Hoje estamos um pouco mais tecnológicos. A primeira notícia é de um jornal japonês, nada mais nada menos que o The Japan Times, que é o jornal mais antigo do Japão em língua inglesa. Ele foi fundado, olha só, em 1897. E a outra notícia é da revista americana, eu vou ler como está escrito, Barrons ou Barrons, porque o inglês não é o meu forte. Essa revista está falando sobre o bloqueio da Rumble no Brasil. O que vai acontecer? Vai poder ver Rumble no Brasil ou vai continuar blocada? Então, vamos a essas duas notícias. A primeira, a do The Japan Times, e a segunda, da revista Barrons ou Barrons, como vocês preferirem. Vamos à notícia. Antes de passarmos para as notícias, eu gostaria de te dar o bem-vindo ao De Lá Pra Cá. Neste canal, nós mostramos para você como o Brasil é visto pelos olhos do mundo através da imprensa internacional. Se você quer ficar informado e saber como o estrangeiro forma a sua opinião sobre o Brasil, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, é claro, se você gostar do vídeo. Então, vamos à primeira notícia, que é a notícia do The Japan Times. O governo brasileiro está preparando regras para proibir o acesso de jovens a jogos de azar, pornografia e conteúdo similar online, avançando com novas restrições aprovadas em 2025. Enquanto nações ao redor do mundo avaliam limites mais rígidos para o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. De acordo com um projeto de decreto, as regras exigiriam que lojas de aplicativos e plataformas implementassem medidas de verificação de idade para impedir que menores de idade acessassem conteúdos impróprios online. Sites que exibem anúncios desse tipo de conteúdo, incluindo apostas, pornografia, serviços de acompanhantes, bebidas alcoólicas, aplicativos de namoro e armas, também seriam obrigados a verificar a idade dos usuários. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja publicar o decreto até o final de fevereiro, segundo uma fonte familiarizada com a situação, que ressaltou que o texto ainda não é definitivo e que discussões internas estão em andamento. Um porta-voz do governo Lula não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O decreto faz parte do processo de implementação de uma nova lei que entrará em vigor em março e que busca proteger menores brasileiros, exigindo que empresas e plataformas restringam o acesso de jovens a conteúdo ilegal ou considerado prejudicial. A lei não chega ao nível de uma iniciativa semelhante na Austrália, que no ano passado começou a proibir adolescentes de acessar plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e TikTok. Ainda assim, ela exige que os perfis de mídia social de crianças menores de 16 anos sejam registrados em nome de um responsável legal e fará do Brasil o mais recente país a tomar medidas significativas para lidar com preocupações sobre conteúdo tóxico, exploração e outros danos. Mais países poderão seguir o mesmo caminho em breve. A Espanha propôs recentemente uma proibição das redes sociais para adolescentes e pelo menos outros 10 países europeus, juntamente com a própria União Europeia, estão atualmente a ponderar novas restrições ao uso de redes sociais por jovens utilizadores da internet. O projeto de decreto brasileiro não permitiria que as plataformas se baseassem exclusivamente na identidade autodeclarada e inclui planos para que o governo desenvolva seu próprio sistema de verificação de idade para uso nos sites. A proposta também inclui salvaguardas para os dados coletados como parte do processo de verificação de idade. Uma tentativa de abordar as preocupações com a privacidade levantadas por críticos em relação à lei australiana e a outras proibições propostas. Segundo a minuta, de acordo com as novas regras, não será possível rastrear identidade, histórico de navegação ou registro de solicitações e verificações.
Nos últimos anos, o Brasil tem adotado uma postura mais agressiva na regulamentação das plataformas de mídia social para combater a disseminação de desinformação, frequentemente entrando em conflito com grandes plataformas, como o site de mídia social X do bilionário Elon Musk. O governo Lula tentou aprovar novas regras após a tentativa de insurreição de 8 de janeiro de 2023, na qual os apoiadores do então presidente brasileiro Jair Bolsonaro saquearam prédios do governo. Mas parlamentares de direita bloquearam o debate no Congresso, alegando censura. No ano passado, a Suprema Corte decidiu a favor de uma maior regulamentação das empresas de mídia social, responsabilizando as gigantes da tecnologia pelo conteúdo ilegal publicado em seus sites. O Congresso brasileiro também está analisando se irá aprovar uma proposta para regulamentar o uso da inteligência artificial ainda este ano. Então, essa foi a primeira notícia que está falando do acesso de jovens à pornografia e jogos ilegais. Mas também, se você faz atenção, eles já falam de censura. Então, isso é muito perigoso nessa altura do campeonato no Brasil. Por que perigoso? Porque eles podem usar um nome muito bonito para poder ser aprovada essa lei. E depois usar a mesma lei para começar a fazer censura em outros setores. Nós temos que estar muito ligados nessas coisas. Vamos à segunda notícia, a que fala sobre o Rumble. Aqui está a revista Barrons, como eu falei para vocês, uma revista americana semanal, muito antiga também. Brasil busca restaurar bloqueio do aplicativo de vídeos Rumble. Por que volta a restaurar o bloqueio? Porque Rumble está conseguindo driblar esse bloqueio. Então, eles estão tentando cancelar, estão tentando censurar completamente, bloquear de novo, principalmente em ano de eleição. Eles não podem deixar isso acontecer, que a Rumble funcione no Brasil. Vamos à notícia. As autoridades brasileiras trabalham nesta segunda-feira para bloquear, segunda-feira não, porque a gente está na quinta, né? Bloquear o acesso ao aplicativo de vídeos Rumble, após ter burlado uma proibição imposta como parte da luta do país contra a desinformação. Até mesmo aqui, a desinformação para eles é tudo aquilo que não convém ao governo de hoje. Então, tudo aquilo que não convém ao governo, ao STF, vira desinformação. Então, a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Vamos continuar a notícia. O aplicativo Rumble, com sede nos Estados Unidos e popular entre vozes conservadoras e de extrema-direita, aqui a gente já começa a entender o viés do jornal. De extrema-direita. Nunca é direita. A esquerda é sempre esquerda. Em vez a direita, é sempre extrema-direita. Mas vamos continuar a notícia. Foi banido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil no ano passado, após se recusar a bloquear um usuário brasileiro residente nos Estados Unidos acusado de disseminar desinformação. A Anatel, a agência reguladora de telecomunicações do Brasil, afirmou em um comunicado enviado à AFP que está trabalhando para restabelecer o bloqueio, depois que a Rumble conseguiu ocultar seus endereços de internet roteando seu serviço pela rede de outra empresa. Em 2024, a rede social X de Elon Musk usou um método semelhante para contornar brevemente uma proibição de 40 dias imposta pela Suprema Corte devido ao seu descumprimento de uma série de ordens judiciais contra a desinformação online. Quando eles estão falando de Suprema Corte, eles estão falando de Alexandre de Moraes, porque foi com uma ordem de Alexandre de Moraes que foi bloqueado o X e que também foi bloqueada a Rumble. Mas vamos continuar sempre na notícia. A Anatel disse que o Rumble deveria sair do ar novamente em alguns dias. A repressão do Brasil à desinformação online irritou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o país de atacar empresas americanas de mídia social. Essa foi uma das razões citadas por Trump quando impôs altas tarifas sobre produtos brasileiros em 2025 e sanções contra as principais autoridades judiciais. Muitas dessas medidas foram revogadas posteriormente em meio a uma reaproximação diplomática após o encontro de Trump com seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em outubro.
Então, nós lemos duas notícias diferentes que no final têm o mesmo sentido: censura. Uma mais direta, que é a proibição de Rumble, e a outra um pouquinho mais velada, que é com a desculpa que será feita para não fazer adolescentes e jovens acessar apostas, sites pornográficos, o que, pelo amor de Deus, é muito correto, eu aceito. Mas o meu medo é que isso depois seja usado para outro tipo de censura, principalmente em ano eleitoral. Então diz para mim o que você acha. Quando o governo faz essas leis, eles têm realmente no coração de ajudar os jovens e de melhorar o Brasil? Ou eles estão criando um modo de ter uma censura pronta já empaquetada para usar nas eleições esse ano? Quem sabe? Diz aí, eu estou curioso para saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nas próximas notícias. Um abraço e tchau!